Muito obrigada, Sr. Presidente. Hoje, e na pessoa do Sr. Presidente da União de Freguesias de Coimbra, que já aqui está presente, cumprimento todos os que estão aqui a assistir em direto e aqueles que assistem à distância. Dois comentários prévios relativamente às intervenções dos senhores vereadores. No que respeita ao Sr. Vereador José Dias, que aqui veio trazer o problema da habitação, eu gostaria de dizer, e seguramente vai corroborar, que uma política de habitação não se muda em 4 meses e muito menos também nem em 3 anos, melhor falando. Portanto, é algo que é sistémico e que depende de muitos vetores e fatores e, portanto, não é compatível com diria, com uma gestão autárquica que a 3 anos não vamos mudar, obviamente, essa política. Mas um aspecto que sim, que está nas mãos deste Executivo e que muito já foi feito, é a alteração dos modos de procedimento da gestão urbanística. Eu acho que já demos provas disso e estará para sair muito em breve o relatório de atividades do último ano de atividades deste Executivo, em que vamos comprovar exatamente isto que eu estou a dizer. Nunca foram emitidos tantos licenciamentos em Coimbra como está a ser feito agora. Portanto, se não há mais oferta de habitação, não tem a ver com o modo ou com a metodologia de trabalho deste Executivo, tem a ver efetivamente com uma conjuntura total e que tem a ver com políticas, diria, gerais, nacionais e que ultrapassam este Executivo. Por outro lado, aliás, o que é que prova isto? Para quem tem um pouco noção do que é uma obra, entre elaborar o projeto, o licenciamento, lançar, enfim, procurar empreiteiros para a sua construção e construção efetiva, 3 anos não é o suficiente, eu diria, para a generalidade de qualquer prédio, pelo menos com alguma dimensão. Portanto, é a melhor forma de comprovar de que não é nada que possa ser imputado diretamente a este Executivo. Por outro lado, há aqui sempre contra-informação. Há falta de habitação, mas por outro lado, ainda no passado dia 4 de setembro, o Diário de Coimbra veio publicar de que Santo António dos Olivais é a segunda freguesia com mais casas vagas. Portanto, isto diz que não há, mas afinal até há, e até há muitas, enfim, como eu digo, não sei quem é que fala a verdade, não sou dona dos valores e das estatísticas, mas a verdade é que há aqui muita contra-informação. No que respeita aos comentários, igualmente feito por si, relativamente aos autocarros de turismo. Eu normalmente sou consistente nas minhas posições e defesas. Eu sempre fui contra a paragem de autocarros de turismo na Rua Larga e, portanto, não mudei de ideias, nem mudei de atitudes, nem mudei de posição. Continuo a mantê-la. Não autorizamos nenhum operador privado a parar. Há uma exceção apenas, o comboio turístico. Mas esse é um comboio que eu acho que qualquer um entende, que é uma área de fruição urbana onde faz sentido ter uma paragem. É a única exceção, pelo menos que eu tenha em termos de memória. Se eventualmente há algum operador, eu agradeço que nos informem. Aliás, até peço a ajuda da Universidade, porque estão ali e veem no dia-a-dia, coisa que a Câmara não tem possibilidade de fiscalizar. Se houver abusos, estou convicta que se estão a haver neste momento algum tipo de paragem, seguramente será clandestino e, portanto, temos todo o interesse em saber para poder atuar. E tanto é que, como sabe, provisoriamente, enquanto se fez a obra de reforço do muro de sustentação da Inácio Duarte, foi necessário retirar do Largo Marquês de Pombal as paragens de autocarro, de turismo, e foram passados para Martins de Freitas, Martins de Freitas, e que nos entretantos, desde o início de agosto, e se demorou um bocadinho mais foi porque a UC assim o pediu, que estavam em reformulação interna, e portanto pedimos para atrasar um pouco esta reposição das paragens, mas desde agosto já estão novamente no Largo Marquês de Pombal. Portanto, nós temos sido consistentes na nossa posição, na nossa política e na forma de ver e de apoiar o turismo na alta da cidade e, por sua vez, a UC. Repito, se está a haver abusos, agradeço que nos faça chegar, que nos identifique o operador para podermos agir em conformidade, mas que eu tenha de memória, não tinha ideia e, portanto, recorri pelas melhores formas rápidas aos serviços que me confirmam que não foi autorizado nenhuma paragem naquela rua. Portanto, deve ser uma situação clandestina. Fica aqui reposta a verdade. E agora, então, a minha intervenção. A cidade de Coimbra continua em obras, mas é por uma boa causa. Os últimos anos foram difíceis, continua a ser difícil circular em algumas zonas da cidade, mas os sinais de obra feita são cada vez mais evidentes. A Câmara Municipal tem plena consciência das dificuldades enfrentadas pelos automobilistas, mas temos de pedir um pouco mais de paciência. A cidade está a transformar-se e a preparar-se para responder aos desafios futuros.
As vetustas e degradadas infraestruturas subterrâneas, quer da rede em alta, quer em baixa das águas e saneamento básico, estão a ser substituídas, renovadas e ampliadas, resolvendo problemas sérios de salubridade e de saúde pública. Mas a principal revolução dar-se-á no sistema de transportes, com disponibilização de um sistema de alta frequência inovador, confortável, seguro e fiável. O Metrobus é cada vez mais uma realidade e os sinais são já muito visíveis. Com a aproximação da abertura do novo ano letivo e tirando partido da redução de tráfego da cidade, naturalmente associado a um esforço extraordinário, foi possível acelerar algumas frentes de trabalho que mais impactam na fluidez do trânsito. No passado dia 26 de agosto foi reaberto ao trânsito a rotunda da ASIC, na Sol 1, junto à ESEC, passando a permitir a circulação em 360 graus. Com essa ação foi possível melhorar a acessibilidade local, designadamente no acesso ao centro comercial Alma Shopping e as ligações entre a Sol 1 e a Zona da Alta. Os efeitos na fluidez da rotunda do Sidral, de Miguel Torga, foram imediatos. Também a Ponte Santa Clara foi reaberta ao trânsito no passado dia 30 de agosto, cumprindo o prazo pré-estabelecido, apesar dos constrangimentos associados aos 4 registros de achados arqueológicos, entretanto encontrados. No que respeita à conclusão da rotunda do Largo da Portagem, depois de uma reprogramação dos trabalhos e do esforço extraordinário de meios, bem evidentes, aliás, para todos aqueles que ali passam, veem a quantidade de caminhões, de pessoas e de equipamentos que ali temos concentrados, foi possível antecipar uma semana a conclusão dos trabalhos, estando por isso prevista a abertura ao trânsito dessa rotunda no próximo dia 19 de setembro. Na sexta-feira passada, abrimos a rua Dom Manuel I, repondo a circulação em torno do Estádio Municipal e retirando a pressão da rua Tomé Rodrigues Sobral e, por sua vez, da rotunda junto ao El Corte Inglês. Quarta-feira, esta próxima quarta-feira, dia 11, irá abrir a Frente Rio entre Coimbra A e a Portagem, para onde serão igualmente transferidas paragens do Xmetuc. Também a Rua Sancho da Gama, interrompida ao trânsito no passado dia 3 de setembro, abrirá esta próxima sexta-feira, restabelecendo a ligação entre o bairro Norton de Matos, a Arregaça e a Rua do Brasil, tão relevante em período letivo. Será ainda reposta a circulação sem condicionamento na Avenida Fernando Magalhães, aliás, não será, já foi posta, hoje de manhã já estava tudo regularizado junto à loja do Cidadão. Relativamente à rotunda Jorge Anjinho, cuja reposição da circulação estava prevista para o final da segunda quinzena de setembro, mais um imprevisto obrigou à suspensão dos trabalhos. E este, infelizmente, é a situação recorrente e que justifica o porquê do atraso das obras. Neste caso, e por exemplo, a interseção de cabos de média tensão não cadastrados, da responsabilidade das redes, dos quais depende o fornecimento de energia elétrica da zona da Sol 1, das piscinas Mário Mexia, do próprio Alma Shopping, pelo que qualquer ruptura que possamos, que eu espero bem que não aconteça, qualquer interferência nestes cabos teria implicações, como devemos imaginar, perfeitamente inimagináveis. O manuseamento dos cabos deverá obrigar ao corte da sua ligação ao PT que ali está, devendo a alimentação dessa zona ser assegurada por um gerador de elevada potência, neste caso superior a 400 kVA, em funcionamento 8 horas por dia. Como devem imaginar, não há geradores com esta capacidade em qualquer esquina. Portanto, foi preciso encontrar esse gerador, que ainda não está neste momento no local. Depois de salvaguardada esta situação do gerador, temos mais um mês de obra em cima. E são estas situações que são recorrentes, que é a entrada sistemática de outras entidades, seja as redes, seja as telecomunicações, seja gás, na obra, no campo de obra, e isso obriga a que as frentes normais de trabalho do empreiteiro tenham que parar para que essas entidades possam trabalhar nas devidas condições de segurança. Também a Avenida Central tem estado com frente suspensa na sequência de achados arqueológicos. Apesar disso, perspectiva-se a abertura dos passeios aos peões já no final do mês de setembro. Mas o esforço de coordenação foi alargado às obras da responsabilidade do Serviço da Gestão Regional de Viseu e Coimbra, da IP. Foram já concluídas as obras de repavimentação e marcação do IC2 no trecho entre o Nó do Pipo e a Rotunda das Lajes. A conclusão das obras de repavimentação dos acessos ao Açude Ponte decorreu este sábado, em período alargado, inclusive até às 8 da noite, e a intervenção nas juntas de dilatação iniciam hoje até ao próximo dia 4 de outubro, em período noturno, ou seja, entre as 8 da noite e as 8 da manhã do dia seguinte. Importa ainda sublinhar a conclusão da obra das estradadeiras, previstas para o final desta semana, aliás, estão em francos trabalhos de repavimentação neste momento. A conclusão de todas estas frentes de trabalho numa época onde reconhecidamente as empresas dispõem de meios humanos reduzidos,
só foi possível dado o esforço conjunto de várias entidades envolvidas, pelo que deixo aqui um agradecimento muito especial à IP, às Infraestruturas Portugal e a todos os empreiteiros envolvidos. O ano letivo 2024-2025 irá abrir dentro de uma semana, pelo menos para muitas das escolas, ainda com alguns condicionalismos ao trânsito, mas com a certeza de que todos os esforços foram empreendidos no sentido de os mitigar. Aos conimbricenses peço um pouco mais de paciência, pois não temos outra alternativa, com a certeza, porém, que irá valer a pena esperar. 3 notas finais e muito rápidas. Decorre na próxima semana a Semana Europeia da Mobilidade. Esta próxima sexta-feira irá ser divulgado o respectivo programa, o qual se apresenta diversificado, pedagógico e inclusivo. Convido desde já todos a participar nas diferentes atividades programadas e assim contribuir para que a cidade seja cada vez mais ambientalmente sustentável, eficiente e limpa. Uma segunda nota para informar que, perante as ações empreendidas pela Câmara Municipal junto do Governo, através do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação e da Sra. Secretária de Estado da Mobilidade, ficou determinada em reunião presencial com representantes da CP de que, apesar do despacho publicado no passado dia 14 de agosto, o antigo dormitório existente junto à Beira-Rio ficará suspenso e não será transformado em residências universitárias. Esta pretensão colidia diretamente de forma não conciliável com os estudos em curso para a Frente Ribeirinha, pelo que de forma a não inviabilizar a transformação urbana da Frente Ribeirinha nem incorrer na perda de financiamento do PRR, ficou determinada a realização de uma reunião de trabalho entre a Câmara Municipal, a IP e a CP para a definição de uma solução alternativa, a qual já está em andamento. Uma e última nota. Por fim, informar que o Tribunal de Contas emitiu visto favorável à constituição da AGIT, a entidade de gestão do Sistema Intermodal da região de Coimbra, estando já agendada a assinatura do contrato de sociedade entre a Câmara Municipal e a CIM, região de Coimbra, para a próxima semana. Estão assim criadas as condições para se oferecer à população de Coimbra e sua região um tarifário comum, o passo único, que permitirá aceder aos diferentes operadores de transportes, Metrobus, Semutuc, CP e outros operadores privados, com um só título e sem custos adicionais para o utilizador sempre que optar por transbordo a tempo de entrada ao serviço do respectivo Metrobus, cuja primeira fase está perspectivada para o início de 2025. Muito obrigada, Sr. Presidente.